O colesterol é um tipo de gordura que em níveis elevados na corrente sanguínea, eles estão associados a complicações cardiovasculares, coração, órgãos do abdômen, cérebro e membros periféricos. Existem 3 tipos de colesterol: o colesterol ruim, que é o LDL, o colesterol bom, que é o HDL, e os triglicérides. Quanto maior o nível sanguíneo de LDL, que é o colesterol ruim, maiores as complicações para o paciente. Quanto menor o nível de colesterol bom, esse paciente também está associado a maiores complicações cardiovasculares. O colesterol ele é vital para o funcionamento do organismo. O que não pode são níveis de colesterol ruins muito elevados na corrente sanguínea. Existe forma de prevenir o colesterol elevado? Existe. Isso é um estilo de vida saudável que a gente está cansado de ouvir. Para você ter um estilo de vida saudável e prevenir elevações de colesterol, você tem que também fazer uma detecção se você tem ou não colesterol elevado. A Sociedade Brasileira recomenda a dosagem dos níveis de colesterol já em crianças a partir dos 10 anos de idade, porque a dislipidemia, ou seja, alterações dos níveis de colesterol acontecem já na infância, inclusive na adolescência, e isso pode ter efeitos a médio e longo prazo, porque um colesterol elevado, quanto mais ele estiver elevado, quanto mais precoce ele estiver elevado na corrente sanguínea de uma criança ou de um adolescente, a formação da placa de gordura no organismo, ela acontece mais cedo, então as complicações também. Por isso que a gente vê hoje em dia, cada vez que passa, cada vez mais pessoas jovens tendo infarto ou derrames. Adultos jovens, adolescentes, 20, 30 ou 40 anos, porque a placa de gordura ela começou a se formar lá na adolescência. Então é extremamente importante a instituição de um estilo de vida saudável precoce já na criança e no adolescente e detecção precoce de níveis de colesterol. O colesterol bom, que é o HDL, em níveis maiores do que 60 mg por decilitro na corrente sanguínea, eles têm um efeito protetor, ou seja, esses níveis elevados de HDL, eles funcionam como se fossem protetores de incidência de infarto ou AVC. Então, existe um grande trabalho na literatura que mostra que os pacientes, somente 5% dos pacientes que têm um colesterol bom acima de 60, eles têm infarto ou derrame, contra uma incidência maior, em torno de 20, 25% daqueles pacientes que têm colesterol muito baixo. Infelizmente, a população em geral, elas têm níveis de HDL, que é o colesterol bom, baixos ou médios. Talvez porque as estratégias para aumentar o colesterol bom na corrente sanguínea são aquelas estratégias que a gente sempre ouve falar no dia a dia e que muitas vezes não é aplicada na prática clínica. Uma alimentação rica em folhas, antioxidantes, azeites, castanhas e exercício físico regular. São as estratégias que você tem para aumentar o colesterol bom na corrente sanguínea. A regra em geral é que o colesterol ruim elevado na corrente sanguínea, ele está associado a maiores complicações cardiovasculares, um infarto, um derrame, amputações de membros. E essa aterosclerose, que é a formação da placa de gordura dentro das artérias, cujo colesterol ruim, o LDL, ele tem um importante papel, ela começa a acontecer também nos órgãos internos da região abdominal, como rins, intestino, e isso pode ter complicações a médio e longo prazo, como insuficiência renal, insuficiência mesentérica e outras causas. Colesterol alto, colesterol ruim elevado na corrente sanguínea deve-se tanto à alimentação irregular, como também a uma produção excessiva do próprio organismo. Então, muitas vezes o paciente ele tem uma predisposição genética de produzir colesterol em excesso, o que a gente chama de dislipidemia, que pode ser heterozigótica ou homozigótica, que são denominações para colesterol alto familiar.
Então, os maiores níveis de colesterol ocorrem em pacientes magros. Então, esses pacientes eles têm uma predisposição genética para produzir um colesterol em excesso e quanto maior a produção desse colesterol, maiores as complicações cardiovasculares. O tratamento para o colesterol elevado, ele nunca é unifatorial. Você jamais vai tratar o colesterol apenas com uma medida, ou seja, você precisa de uma conjunção de medidas e de atitudes que possam controlar o colesterol alto na sua corrente sanguínea. A primeira delas, o estilo de vida, exercício físico e dieta apropriada. O segundo é a utilização de medicamentos. Todo paciente precisa utilizar medicamentos? Não, mas os pacientes com médio a alto risco para ter um infarto, o paciente que é diabético, o paciente que tem um histórico familiar, o paciente que tem já uma aterosclerose, ou seja, placas de gordura detectadas nas coronárias, nas carótidas, nas pernas, esses pacientes se beneficiam do uso de medicamentos para redução de colesterol. Um outro grupo de pacientes é aquele que já teve algum evento. O paciente já fez algum procedimento cardíaco, o paciente já teve uma isquemia cerebral, o paciente já fez um stent, uma ponte safena, ou o paciente já fez algum tratamento para gorduras acumuladas dentro do coração, do cérebro, nas carótidas. Esse paciente ele tem obrigatoriedade de usar medicamentos ao longo e para o resto da vida dele, mesmo que os níveis de colesterol estejam controlados. Porque o benefício da estatina, que é o remédio que a gente mais utiliza no tratamento do colesterol elevado, ele vai muito além do controle dos níveis de colesterol. Eles têm um efeito de estabilização das placas de gordura, efeitos anti-inflamatórios que diminuem a chance de o paciente ter um novo infarto, um novo evento cardíaco ou cerebral. Os pacientes que têm uma dislipidemia familiar, geralmente são indivíduos mais jovens, eles já ao longo dos 20, 30 anos já detectam esse colesterol elevado, em níveis muito elevados, bem acima da média. Eles instituem uma dieta apropriada, atividade física regular, eles utilizam medicamentos que são as estatinas, mas eles normalmente não apresentam um bom controle dos níveis de colesterol. Hoje, na nossa prática e na nossa realidade, nós dispomos de outros medicamentos que são anticorpos monoclonais, injetáveis, 2 aplicações por mês, uma a cada 15 dias, que controlam os níveis de colesterol em pacientes que têm uma dislipidemia familiar ou pacientes que são refratários às medidas não farmacológicas e ao uso de estatinas. Então, esses pacientes que fizeram dieta, exercício, usaram os remédios comumente encontrados para controle do colesterol e não conseguiram um controle adequado do colesterol, eles podem dispor desses novos medicamentos, que são anticorpos monoclonais, injetáveis, simples de serem utilizados 2 vezes por mês. Esses medicamentos eles diminuem drasticamente os níveis de colesterol e agora, recentemente, foi publicado que essa redução dos níveis de colesterol através desses medicamentos diminui a chance dele ter um infarto ou um derrame futuro. A grande mensagem que fica sobre colesterol e doença cardíaca é detecção precoce de colesterol elevado, instituição de uma vida saudável ainda na infância, porque é muito comum o estilo de vida que a criança tem, esse é o estilo de vida que ela vai levar para a adolescência e para o adulto jovem, a instituição de um estilo de vida adequado, prática regular de atividade física e tem colesterol elevado, o médico ele é capaz de dizer se esse colesterol, com base naquele paciente, ele vai individualizar o tratamento e vai dizer se o que é melhor para o paciente, se é só dieta e exercício, se ele tem que tomar algum remédio de comprimido ou até esses remédios mais novos injetáveis.